Entrevista super legal hoje para você que está se preparando para o verão. A gente vai dar aqui hoje dicas muito importantes. Primavera já pintou, verão logo ali, mas estamos já com aquela cara já assim daquele verãozão, né? E o tema de hoje, quantos quilos eu consigo perder até o verão? Olha, gente, eu sou o Lucimão Lopes, estou ao lado aqui do Rafael Marques, estamos aqui ao lado também do Dr. Marcos Marcel e da doutora Aline. E vamos nesse bate-papo para interagir com você. Se você quiser também fazer alguma pergunta, tem o nosso zap 3603-6953 e também no Instagram aqui nas lives com o Dr. Marcos Marcel e também com a doutora Aline. Rafael Marques, é com você a primeira, Rafa. Olá, doutores, doutor Marcos, doutora Aline. Quais os cuidados, na verdade, e precauções devem ser tomados para garantir que o processo de emagrecimento seja seguro e sustentável? Primeiro, ter a consciência que você quer mudar seu hábito de vida, se você está pretendendo chegar a um peso ideal. Segundo, acompanhamento médico, acompanhamento de equipe interdisciplinar. Isso é o que a gente fala muito aqui. A gente vê que o paciente que tenta emagrecer sozinho, ele pode até perder peso, mas esse peso ele vai, na maioria dos casos, voltar. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes, eles não entendem que ele tem que seguir alguns pilares para ele ter, como você bem falou, uma manutenção desse peso de forma segura e sustentável, que é se preocupar com uma hidratação adequada, um cálculo rápido que a gente faz, que é mais ou menos 1 litro a cada 20 quilos, tá? Para entender melhor isso. Uma suplementação, porque a gente não consegue todo esse aporte proteico de construção muscular com a melhor alimentação do mundo. É possível se você tem uma genética boa, mas nem todo mundo tem, tá? Um sono reparador, um plano alimentar adequado. Então, tudo isso vai influenciar para que você tenha um emagrecimento de forma segura e sustentável. Se o paciente tem outras variáveis, como comorbidades, aí que ele tem mesmo que passar pelo acompanhamento médico, porque existem comorbidades que atrapalham esse emagrecimento, tá? Então a gente tem que equilibrar isso com macro, micronutrientes e até mesmo medicações para que o paciente ele mantenha isso com longevidade, não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, quais as precauções, né? Então, como o Marcos já falou, cuidado para não perder massa magra, músculo em vez de gordura, porque o músculo é o órgão que vai manter você magro, mantendo você essa perda de peso que você fez. Então o músculo é fundamental. Muitas pessoas também começam a subir na balança e estão perdendo água e não estão perdendo gordura. Então uma orientação deve ser feita, uma bioimpedância deve ser feita para você saber o que realmente você está perdendo, se é músculo, se é água ou se é gordura. Quando nós fazemos todas essas orientações, nós tomamos todos esses cuidados. Então, a orientação vem com o que você deve comer, as medicações que você deve usar para isso não acontecer. Então, são precauções que nós sempre estamos tomando esse cuidado. Não perder músculo, um órgão vital, e é o que mantém você magro. Ora, estamos aqui falando sobre quantos quilos eu consigo perder até o verão com o Dr. Marcos Marcel e também doutora Aline Jardim. E existe assim, senhores, um limite saudável de perda de peso por mês? E como podemos identificar o que seria uma meta realista para cada pessoa, Dr. Marcos e doutora Aline? Perfeito. A gente tem uma média de 900 gramas a 1 quilo por semana, tá? Então é um parâmetro que a gente utiliza para que esse paciente ele se sinta motivado a continuar a sua jornada. É claro que as primeiras 4 semanas a gente costuma dizer que o teu corpo ele vai entender que você quer mudar aquele hábito de vida. Tá? Existe muita polêmica em relação ao emagrecimento porque é vinculado que você só emagrece com medicação. Gente, a maioria dos casos são pacientes que têm doença. Obesidade é doença. Obesidade é um problema de saúde pública, é uma pandemia. Então, na grande maioria dos casos, a gente não só usa medicação, a gente associa a medicação. Para quê? Para tratar uma doença que precisa ser tratada. Por quê? Síndrome metabólica, por exemplo, se você tem genética, você pode começar um quadro de pré-diabetes, diabetes, hipertensão. Então, se fosse uma receitinha de bolo,
a gente conseguiria tratar de forma semelhante todos os pacientes. Por isso que é tão importante você acompanhar esse paciente com a equipe interdisciplinar, nutrologia, nutrição, físio, cirurgião plástico, cirurgia plástica funcional. Por quê? Porque a gente precisa entender o funcionamento do corpo de cada paciente de forma personalizada para que a gente consiga estabelecer os protocolos que vão trazer longevidade, e esse paciente ele vai manter isso por 20, 30 anos. Não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, se é um paciente que nunca fez dieta, nunca tentou emagrecer, é um paciente que vai perder facilmente peso. Agora, se é aquele paciente que já tentou por várias oportunidades, engorda, emagrece, nós chamamos de efeito sanfona. Esse paciente sim tem mais dificuldade. Por quê? O corpo já sabe as estratégias. É igual gripe. A criança, quando é pequenininha, sempre pega a gripe, porque ela não tem a imunidade. Nós, adultos, já temos essa imunidade. Para a obesidade é a mesma coisa. Então, o corpo cria estratégias para não perder peso. Porque o corpo entende que o teu maior peso da vida é o peso que você deve ficar. Então, quando você sempre está iniciando tratamentos para emagrecer, seu corpo sempre vai já ter algumas estratégias que não vão obedecer aquele tratamento. Então, quando você inicia um tratamento de obesidade com um médico, com uma equipe multidisciplinar, é muito importante, porque nós conseguimos encontrar aí essas brechas que seu corpo ainda não entende, usando medicamento, usando estratégias alimentares, atividade física, e isso faz com que você consiga sim perder peso. Ontem mesmo eu postei nas minhas redes sociais uma paciente de 136 quilos, ela já havia feito outros tratamentos, uma paciente aí que busca tratar a obesidade há muitos anos, é uma paciente na menopausa com 57 quilos, ela está fazendo o nosso protocolo e já perdeu 8 quilos em um mês. Isso não é uma regra para todos, mas ela tem muito peso. Então, hoje ela já está com 124 quilos. Nós estamos usando várias medicações, porque é necessário. Então, nessa busca, nós precisamos entender o que leva ela a comer, qual é o tipo de fome que essa paciente tem, para eu saber quais as estratégias medicamentosas eu vou usar para ela. Isso não significa que nós vamos ficar com todos esses medicamentos para sempre, mas nesse primeiro momento, sim. E ela é uma paciente menopausada que não faz reposição hormonal, nós estamos fazendo todos os exames para aí também começar essa reposição, porque é um fator muito importante no ganho de peso dela. Então, se nós não conseguirmos tratar essa menopausa, repor esses hormônios, isso pode ser um impedimento para ela continuar emagrecendo. É uma atenção redobrada, no caso do paciente desse tipo, não é isso mesmo, senhores? Exatamente. Mas as estratégias existem, né? Com toda a prática, a experiência dos senhores, né? Para ver, porque cada paciente, como é que sempre vem dizendo, é um paciente, um é diferente do outro. Né? O metabolismo é um, né? Cada cidadão, isso também decorre da idade de cada pessoa, o peso, Exatamente. Enfim, né? Então as estratégias existem, então para isso agora tem que ter a colaboração também do paciente acima de tudo. Tirar aquele hábito de comer, né? O porquê desse dia a dia, mudar um pouquinho daquela rotina, e a colaboração também é importante nesse detalhe. É fundamental o que você pontuou agora, porque muitos pacientes vão à consulta médica esperando que o milagre seja a medicação e não jogam a responsabilidade para si. O sucesso só acontece quando o paciente faz a parte dele, entende, porque em consulta, a nossa consulta ela é bem estendida e nós temos uma orientação fora também do consultório. Nós temos uma equipe que fica conversando com o paciente, vendo se o paciente está com alguma dificuldade, marca retorno para isso, porque nós precisamos conseguir pegar na mão desse paciente para que ele consiga levar esse tratamento, porque não é fácil às vezes você ter um estilo de vida e do dia para a noite precisar mudar, então isso é gradativo, né? E quanto mais você conseguir mudar esse estilo de vida, mais chances você terá de perder peso. Então quando nós colocamos quanto você conseguirá perder de peso até o verão, depende muito do médico que você vai procurar, com as estratégias que ele tem, e o quanto você consegue entregar.
O quanto você consegue fazer o que vai ser orientado. Isso é fundamental para o sucesso do tratamento. Joia. Rafael, com você. Doutores, como fatores como idade, gênero e condições pré-existentes afetam a capacidade de perder peso rapidamente e com saúde? O nosso foco, Rafael, tentando responder a tua pergunta, é manter uma taxa metabólica basal alta, porque isso tem uma relação íntima com construção muscular. Então, eu costumo dizer aos nossos pacientes que a mulher ela sempre vai ter uma dificuldade maior porque ela é mais hormonal, tá? E isso tem mudado ao longo do tempo, porque hoje a gente pega paciente com 29 anos, 30 anos, com já distúrbio hormonal, né? Com o que a gente chama de uma menopausa química, que às vezes começou a tomar um anticoncepcional com 15 anos, chega aos 29, 30, que hoje é a média da idade reprodutiva da mulher, né? Hoje as mulheres estão tendo filhos com mais tempo, né? E ela já usou um anticoncepcional uma vida, desde dos 15, 16, 17 anos. Então, a gente pega muito distúrbio hormonal que entra aí na questão do gênero, que é a parte feminina da mulher. O homem, ele não é tão dependente hormonalmente falando, né? Digamos assim. Então ele consegue, quando ele estabelece uma mudança de hábito de vida, perder peso mais rápido, ganhar massa muscular mais rápido, porque ele tem mais testosterona do que a mulher, né? Mas se você pega uma mulher que tem um problema hormonal, por exemplo, uma mulher que está no climatério, que é a fase que antecede a menopausa, normalmente ela começa de 10 a 15 anos antes, ela já está tendo sintoma e não sabe. A gente faz uma bioimpedância, vê uma massa magra de 18. Só para você ter ideia, a gente considera uma massa magra boa a partir de 25. Né? E isso já impacta na minha cirurgia. Então, olha a importância. Hoje a gente tem paciente incomum e a gente tem paciente que vai lá para tentar emagrecer com a doutora Aline, que às vezes também vira o meu paciente. Então é por isso que eu tenho que entender também, o cirurgião plástico ele tem que entender de tudo isso, porque isso é muito importante para a qualidade e para a longevidade da sua cirurgia. Doutor Marcos é bom, é tecnicamente bom. Não é só isso. Se você fizer um treinamento ali e conseguir operar de forma adequada, não é o suficiente para você ter longevidade nos seus resultados. Sim, equipe interdisciplinar. Agora são 8h03, pois não, doutora Aline? Quando nós pensamos em idade, estratégias com idade, é exatamente o que o Marcos falou, né? Nós sabemos que fisiologicamente, quando a mulher entra na menopausa e ela não repõe hormônio, esse acúmulo de gordura fisiologicamente acontece aonde? Em abdômen, em costas e braços. Então, nós precisamos tomar esse cuidado com mulheres na menopausa, com mulheres no climatério, com idosos, nós também temos que ver as estratégias, com crianças, porque nós atendemos crianças a partir dos 12 anos e nós sabemos o alto índice de obesidade infantil, né? Já tem meninas procurando também muito cirurgia plástica, porque com o aumento da obesidade, às vezes a mama aumenta muito, e isso também são casos que nós temos na clínica e tratamos. Olha, tantos detalhes, gente, viu? Olha, qual é o papel da cirurgia plástica, doutor Marcos, no processo de perda de peso e modelagem corporal, e quando ela se torna assim uma opção recomendada? Existe uma máxima, né, na cirurgia plástica, que a maioria dos pacientes eles procuram a lipoaspiração para emagrecer. Sim. Isso é mito, gente. Lipoaspiração não emagrece ninguém, porque a gente tem uma gordurinha chamada gordura visceral, que é a gordura mais inflamatória do corpo, e a gente não consegue retirar numa lipoaspiração. O organismo, a natureza é sábia. O que ela faz? Ela nunca sabe o momento que você vai precisar fazer um jejum prolongado. Então a gente tem hormônios que vão fazer o quê? Vão estocar essa gordura. Para quê? Para que você gaste num momento de fuga e luta. Então, por exemplo, tem um cortisol, tem um GH. Então entra a questão do sono. Se você não dorme direito, você libera esses hormônios de forma desregulada e você pode engordar mais porque você não dorme direito. Então, quando a gente indica uma cirurgia plástica, o melhor dos mundos é a gente indicar para um paciente que já passou por uma avaliação com a nutrologia,
para um paciente que não está inflamado, e isso a gente tem como detectar, por exemplo, numa primeira consulta com um exame simples e barato que é a bioimpedância. Porque a gente não opera por peso, a gente opera por composição corporal, e a gente fala aqui o tempo todo de construção muscular. Por quê? Porque a gente emagrece dormindo. Quando a gente consegue elevar essa taxa metabólica, a gente emagrece dormindo. Porque já está provado cientificamente que o músculo, ele libera mediadores que estão na sua superfície, que tem conexões com o cérebro, com o intestino, né, com o fígado, com vários órgãos. Então a gente consegue construir uma musculatura para que esse paciente ele tenha um equilíbrio até do ponto de vista hormonal, principalmente as mulheres que sofrem tanto, que são tão dependentes de forma hormonal, principalmente quando elas entram naquela fase que a doutora Aline falou do climatério. Então a gente recebe lá mulheres com 35 anos, Lucival, que tem sintomas clássicos de menopausa. E muitas vezes ela vai menopausar ali ainda daqui a 15 anos. Uhum. Então olha a importância da gente estar avaliando esse paciente como um todo. Então, equipe interdisciplinar, multidisciplinar, tanto no emagrecimento quanto no preparo de uma cirurgia plástica é indispensável. 8h07, já estamos no finalzinho da entrevista, muito interessante hoje, mas ainda tenho uma pergunta a fazer para a doutora Aline. Estamos falando quantos quilos eu consigo perder até o verão. Olha, quantas informações importantes para você. Doutora, quais são assim as estratégias mais eficazes de uma abordagem nutróloga para a perda de peso saudável em um curto prazo, como até o verão? Pronto, então, primeiramente eu preciso saber que tipo de comedor é esse paciente, para eu conseguir intervir com as medicações corretas. Porque hoje em dia está super famoso, antes era o Ozempic, agora é o Mounjaro, o tirzepatida, mas será que para você é a melhor estratégia? Então, em consulta eu consigo ver isso. Porque às vezes você pode ser um beliscador, um comedor emocional, que talvez essa medicação não fará tanto efeito, né? Então, em um primeiro momento, essa abordagem, essa consulta médica, não tente fazer isso sozinho em casa. Logo depois, nós viremos com estratégias alimentares, né? Então, aí, priorizando sempre proteína. Os meus pacientes falam que quando vão em algum evento, lembram na cabeça do que a doutora fala, porque fica na cabeça, proteína, cadê a proteína? Porque nós sabemos como esse macronutriente é importante. É um macronutriente que queima caloria para ser digerido, é um macronutriente que ajuda a construir músculo, é um macronutriente que te dá saciedade. Então, ele é fundamental no meu protocolo. Está em todas as refeições, meus pacientes sabem disso. A orientação à prática de atividade física. Essa semana falamos muito sobre isso, sobre o Setembro Amarelo. Por quê? Porque às vezes o paciente fica na cabeça, ai meu Deus, vou ter que fazer academia, eu não gosto de academia, eu não consigo fazer academia. Mas não é só academia. Para quem não faz nada, qualquer movimento é válido. Qualquer movimento é válido, uma dança, uma corrida na pista. Feira de Santana tá tão linda, cheio de pistas para fazer atividade física, tantas avenidas. Existem hoje grupos de corrida, grupos de pedal. Hoje tem aqui em feira quadras de beach tênis, tem lutas marciais. Então tem tanta coisa para procurar, para você se mexer, já né? Tem espaço, falta a vontade agora. Exatamente. Então chega de desculpinha. Se você quer o corpo do verão, você precisa se mexer. E se mexer buscar consulta médica, ajuda, ter noção, ciência que precisa mudar hábitos alimentares e iniciar atividade física. Certo. Doutora, muito obrigado. Doutor Marcos, vamos finalizar com o senhor aqui o programa. Muitos buscam os procedimentos assim, estéticos como solução rápida para perder peso. Quais são assim, os limites dessas intervenções e os riscos de depender apenas delas? Composição corporal adequada, né? Que é o que a gente está falando aqui. Hoje a primeira coisa que eu olho é se ela tem um músculo para aguentar um pós-operatório, por exemplo. Tá? Sim. Então, por um bom tempo, eu deixei de fazer cirurgias combinadas que tinham uma taxa metabólica, um estresse no pós-operatório muito danoso para o corpo. Por quê? Porque o paciente não se preparava, a gente não tinha um parâmetro de uma bioimpedância, por exemplo, que é aquele lance da magra falsa e da falsa magra. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente fazia um IMC, estava lá o IMC, que é o índice de massa corpórea adequado,
Mas a paciente tinha uma musculatura totalmente flácida e ela sofria muito no pós, aumentava o risco de trombose porque ela não levantava da cama, porque ela tinha fraqueza, indisposição. Então, solução rápida, Lucival, é muito relativo. Então, espaços como esse, por isso que a gente está aqui, eu acho que, quanto tempo já? Quase 2 anos, não sei. Quase 2 anos aqui, toda quarta-feira, fazendo esse programa, tentando conscientizar a população, e a gente já está colhendo esses frutos no consultório. Hoje, eu já recebo muito paciente que ele já chega preparado, e eu consigo aquela solução rápida que você mencionou, que é uma indicação cirúrgica mais precisa. Mas antigamente não. Às vezes eu passava 2, 3 meses preparando esse paciente para ele, para diminuir a possibilidade de intercorrências e complicações, e ele achava isso ruim. Quando ele já estava começando a entrar no processo, ele desistia e achava um colega que operava ele, né? E aí vinha a insatisfação do resultado. Por quê? Não foi construída uma base sólida para que ele fizesse uma cirurgia com segurança e mantivesse esse resultado com longevidade, que é a famosa manutenção do seu peso. Então, o que eu mais ouço hoje de pacientes antigos é que eu fiz uma cirurgia 3 anos atrás e perdi tudo. Perdeu tudo por quê? Porque não foi implementado no início, no pré-operatório, estratégias de mudança de hábito de vida, os famosos pilares, que é uma boa hidratação, um sono reparador, uma suplementação, o foco em proteína através de um plano alimentar adequado, com uma equipe interdisciplinar. Então, talvez essa seja a maior reflexão de hoje, que o paciente que quer estar com o teu corpo legal para o verão, ele tem que dar o primeiro passo, que é querer mudar.